Algumas aulas anteriores eu falei sobre clareamento com coloração. Eu citei, na verdade, que nós íamos falar um pouquinho sobre clarear com coloração. E dali então algumas pessoas começaram a me perguntar: Jonathan, quando é que você vai falar disso? Quando é que você vai falar disso? Eu preciso saber um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Primeira regra que vocês precisam saber na hora de descolorir ou clarear com coloração. Regra essencial que isso, se você aplicar, você vai ver que realmente funciona. Coloração, ela não clareia cabelo, fio que já tem coloração. Tá? Não clareia, não adianta, não importa o que você faça. Se você pegar uma coloração para tentar clarear um cabelo, você não consegue. O que seria então? Se você tem ali um cabelo que você já coloriu esse cabelo com 6.0. Você já jogou uma 6.0 nesse cabelo e quer clarear para um 8.0. Não adianta você usar uma coloração, uma 1289 com um AX de 40 nesse cabelo, que você não vai conseguir clarear para um 8.0, não importa o que você faça. Por que que isso não é possível? Ó, vou desenhar aqui para vocês um fio de cabelo, né? Então nós falamos sobre o corante oxidativo em algumas aulas anteriores. Se você não assistiu, olha lá sobre corante oxidativo. O que acontece com o corante oxidativo? O corante oxidativo ele é muito pequenininho. Então você mistura o corante oxidativo com o OX e aí vai dilatar essas cutículas do fio. O OX vai, por assim dizer, ir à frente do corante oxidativo, ele vai ir levando esse corante oxidativo. O OX ele vai clareando o fio, o OX clareando o fio e levando então o corante oxidativo junto com ele. Então ele vai na frente clareando o fio e levando o corante oxidativo. E ele deposita então o corante oxidativo ali dentro do fio. E o que acontece? O OX, por ter oxigênio e a mistura com corante oxidativo, esse corante oxidativo, depois de ter sido carregado pelo OX lá dentro e o OX ter vindo clareando esse fio, ele explode lá dentro. Ele explode e revela a cor desejada. Então você tem ali um cabelo que está num tom 8 e você quer um 6. Então ele carrega lá, estoura esse cabelo, o corante oxidativo estoura lá dentro e revela a cor. Então é assim que funciona o processo de coloração. Porém, então, nós precisamos do OX para o OX clarear. No caso de quando o OX entra num cabelo e esse cabelo ele já está com pigmento lá dentro, ele já está colorido artificialmente com uma coloração que você usa, quando o OX chega nesse fio e vê esse pigmento, ele não consegue sozinho tirar aquele pigmento ou clarear aquele pigmento, por exemplo, um 6, um 5, um 4, um 3. Então, você tenta imaginar dessa forma, né? Tem ali o fio de cabelo, o OX entra e fala, eu vou clarear esse pigmento. Quando ele entra, o que ele vê lá dentro? Ele vê um pigmento revelado de cor. Ele não tem a capacidade de clarear, de tirar aquele pigmento que você depositou com a coloração. Ele explodiu lá dentro e o OX não tem essa capacidade. Então o que o OX ele precisa para conseguir vencer aquele pigmento que está ali dentro do fio? Ele precisa do pó. Por que do pó? O pó ele tem persulfato de amônio. Então você entra com a força do OX com o persulfato de amônio, que é o pó descolorante. Todo pó descolorante tem persulfato de amônio, então ele precisa disso. Então ele já não consegue ter o auxílio de uma coloração, ele precisa de algo mais forte para descolorir. Então ele chama ali ao seu amigo persulfato de amônio, que é o pó descolorante, então ele consegue entrar junto com o persulfato e lá naquele pigmento que você aplicou e eles conseguem então os dois juntos
puxar para fora, então, tirar aquele pigmento, descolorir, clarear aquele pigmento que você aplicou. E você vê que mesmo com o pó descolorante, fica difícil de tirar todo o pigmento. Talvez vocês já fizeram o seguinte, vocês têm ali um fio de cabelo da sua cliente. Daqui do meio do fio para cá, para as pontas, tem coloração. E para cá não tem coloração. O que você fez? Você jogou o pó descolorante com o AX de 30, 40, deixou lá 40, 50 minutos. Quando você tirou, aonde não tinha coloração está no amarelo. Você conseguiu um tom amarelo. E aonde tinha, da marca onde tinha coloração até as pontas, você conseguiu um amarelo laranja. Laranja. Por quê? Porque mesmo com a força do seu AX de 30 e de 40, mais o persulfato de amônio, que é o pó descolorante, mesmo eles dois juntos, eles não conseguiram tirar completamente. Aí, às vezes você faz uma limpeza ali e reaplica se o cabelo resistir, né? Você ali na hora vai fazer um teste, vai ver se realmente esse cabelo ele vai conseguir. Por quê? Porque precisa realmente de muita força para tirar um pigmento que já foi revelado, que já explodiu ali dentro do fio. Então não importa se você vai usar uma coloração com 20, com 30, com 40, não adianta, você não vai conseguir, não vai mudar. Alguns falam assim, Jonathan, mas e se eu usar um super clareador? Né, as marcas, por exemplo, que eu trabalho, todas elas trabalham com super clareadores, que prometem 2 tons acima do que o AX promete. Então, só para vocês entenderem, quando você vai clarear com coloração, então você consegue clarear até 2 tons usando um AX de 20, até 3 tons com de 30, até 4 tons com de 40. Então, se você tem aqui 20, 2 tons, 30, 3 tons, 40, 4 tons. Então, você tem isso daqui que eles prometem. O que o clareador ele promete? O clareador ele promete potencializar isso aqui em mais 2 tons. Então, tem clareadores que prometem que se o cabelo estiver virgem, o cabelo estiver num tom natural que não tenha coloração, ele promete, por exemplo, num AX de 40 você clarear 4 mais 2 tons daquele fio. Só que quando nós entrarmos especificamente na aula que vai falar sobre isso, você vai entender que isso aqui nem sempre se aplica, tá bom? Então, o que você vai conseguir fazer com a coloração quando está nesse probleminha aqui, que já tem coloração? Você só vai conseguir redirecionar o reflexo, que foi o que nós falamos, por exemplo, com tonalizantes, na aula passada.